Muito obrigado, muito obrigado. A leitura da Sutra Sagrada faz nascer. Nascer significa vir de dentro. Ninguém nasce de fora da barriga, nasce de dentro. Da mesma forma, nasce em você, surge em você a terceira força. Terceira força é a força que vem da vida, da grande vida. O professor Masaharu Taniguchi também se refere como força da proteção espiritual. Por isso, muitas vezes as pessoas exageram, dizendo é a força espiritual, como se o espírito do teu antepassado surgisse assim do teu lado e começasse a dar uma força, orientar você, sussurrar no teu ouvido. Mas não é isso. Força espiritual, a terceira força, é uma força multiplicadora da força da sua capacidade, que é a sua força física. Ela multiplica a sua força física, ela multiplica a sua força espiritual. Então, nasce, acrescenta em você a capacidade de compreensão, de intuição, a sabedoria para julgar as coisas de forma correta e tomar decisões corretas. Por isso, faz progredir a sua vida pessoal, progredir o seu lar e progredir a sua vida empresarial, sua vida profissional. Neste vídeo vamos ver como, por quê e como fazer surgir essa terceira força, a força da vida, a força da proteção espiritual em você, através do estudo, da leitura da Sutra Sagrada. Por que ler? Por que ler? Por que estudar a Sutra Sagrada? O professor Masaharu Taniguchi diz assim: a Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, contém em poucas palavras todo o ensinamento da Seichonei, ou seja, ela é um resumo dos 40 volumes do livro, a coleção A Verdade da Vida. Se alguém compreender verdadeiramente o sentido destas palavras, pode até considerar que entendeu todo o ensinamento da Seichonei. E se você entendeu, conheceu a verdade liberta de todos os problemas da vida. Principal benefício do estudo da Sutra Sagrada. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: se a força criadora da vida se manifestar plenamente, há a saúde, a paz, a prosperidade no sentido de provisão de riquezas materiais, progresso pessoal, progresso do lar, progresso da sociedade. O que é a força da vida? Como se manifesta a força da vida? A força da vida apresenta como saúde física, em primeiro lugar. O primeiro grande benefício que você percebe é no seu corpo, no seu vigor físico. Na saúde mental, tem mais disposição, ânimo, coragem, determinação, resiliência. E espiritual, que é a intuição, brota em você a sabedoria, o discernimento, a compreensão das coisas invisíveis, coisas que você não vê, que não enxerga fisicamente. Tudo isso traduz em harmonia no lar, harmonia na vida pessoal, harmonia na vida familiar, harmonia na vida profissional. A leitura da Sutra, estudo da Sutra, liberta a força da vida, conhecida como força espiritual, mas não é força espiritual no sentido de um espírito vir te ajudar, não é isso. Porque aprende a eliminar as nódoas da ilusão. Nódoa é o que é? Nódo é fuligem, sombra, pó que cobre. Isso chama nódoa da ilusão, que cobre a vida, a força da vida, não deixa a força da vida aparecer. Força que está dentro de você, a ilusão encobre e a força da vida fica presa. Por isso que é libertar a força da vida que é dentro de você, que o professor Masaharu Taniguchi muitas vezes diz é a proteção espiritual dos antepassados, porque a força da vida flui através dos laços familiares, através das suas raízes dos antepassados.
Por que surgem a doença, a pobreza, sofrimentos, etc.? Claro, ninguém deseja ter doença, ficar pobre, sofrer, etc. Mas por que surge? Se tudo é criação mental, ninguém deseja conscientemente ficar doente, ficar pobre, ter sofrimentos. Ninguém faz isso. Mas por que surge? Qual é essa força mental que faz isso? O professor Masaharu Higuchi diz que a ilusão impede a manifestação da força da vida. Além disso, e aí é o ponto importante que está na Sutra Sagrada, a mente em ilusão profunda dá a forma sacra, se manifesta uma imagem falsa. É fundamental entender isso. A ilusão impede, isso é verdade, impede. E, além disso, projeta uma sombra. Essa sombra aparece como doença, como desânimo, como sofrimento. A ilusão é uma força mental negativa que cria imagens falsas, sombras, que é doença, pobreza, sofrimento. Sombra é sombra. Diante da luz, a sombra desaparece. É fundamental entender esse questionamento para solucionar, se livrar dos problemas da vida. Como eliminar a doença? Como acabar com a pobreza, o sofrimento? Na Sutra Sagrada traz a solução. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, eliminar as nódoas da ilusão. Nódoa já é o pó que cobre a força da vida, não deixa a força da vida se manifestar. Para você melhorar a sua vida, tem que eliminar as sujeiras mentais, essas sujeiras mentais que não deixam você conectar com a força da vida. Se você elimina a nódoa da ilusão, a ilusão, o que acontece? Surge a vida próspera, a vida feliz, progresso no lar, família feliz, sua vida pessoal feliz, feliz no lar, feliz na tua vida profissional, empresarial. Por quê? Por que desaparece a doença, a pobreza, o sofrimento e a tristeza? Porque não é criação de Deus, é criação da mente. Ilusão é uma força da mente negativa, uma força mental negativa que cria essas coisas. Então, quando essa força mental negativa desaparece da sua vida, obviamente vai desaparecer a doença, a pobreza, o sofrimento, a dor, e no lugar vai surgir a alegria, a felicidade, a prosperidade, etc, etc. Por que desaparece? Porque ela não existe de verdade. É uma criação da mente, sua mente, uma força mental devido às sujeiras que estão dentro da sua mente. Quando você elimina essa sujeira, essa força mental desaparece, desaparecendo a força mental que cria as imagens falsas, desaparece a doença, desaparece a pobreza, desaparece o sofrimento. A Sutra também explica qual que é a natureza verdadeira de Deus absoluto. No primeiro capítulo, Deus. Deus é mente que permeia o universo. Mente quer dizer uma inteligência, uma sabedoria. Vida é algo que dá movimento, que faz crescer, faz brotar, faz nascer, faz surgir as coisas. E lei que permeia o universo, porque se não tivesse uma regra, um padrão, você ficaria todo confuso. Uma hora nasce uma flor, outra hora nasce outra flor. Não. Na nossa vida, as coisas seguem um ciclo, um padrão. Deus é também verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, porque não é uma lei fria, ela é amor, ela é uma sabedoria, é uma verdade, não é uma lei simples, é algo maior do que uma lei simples. Por isso que quando Deus intervém, acontecem milagres, coisas extraordinárias podem acontecer, porque Deus está acima da lei. Deus é lei e está acima da lei que Ele criou. A tudo isso, o professor Masaharu chamou de grande vida,
grande vida, porque é daí que surgem todas as vidas, vidas humanas ou vidas não humanas, ou plantas, cereais, animais, enfim, tudo surge dessa grande vida. O significado, a importância de Deus na nossa vida. Isso está também na Sutra Sagrada, quando Deus se revela, realiza o seu bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há disputa, não há briga, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Ou seja, quando Deus se revela, manifesta-se o paraíso aqui na Terra. Paraíso, embora seja um conceito teórico, invisível, ela manifesta realmente aqui na Terra, aqui no plano fenomênico, na nossa vida, como saúde, como alegria, como felicidade, como paz. Exatamente como está aí nesse trecho da Sutra Sagrada. Tudo volta ao seu devido lugar. Tudo passa a funcionar, realizar, acontecer de forma natural e normal. Qual é a natureza verdadeira do homem? É fundamental entender isso para você poder manifestar a força da vida. Na Sutra Sagrada, você vai ver que existem dois homens. O homem com H maiúsculo e o homem com H minúsculo. Na Sutra também está assim. No mundo de Deus, que é o mundo da primeira criação, mundo da primeira criação, Deus e homem, seja a vida espírita, homem, luz emanada de Deus, homem criado à sua imagem e semelhança, são um só corpo. Luz emanada de Deus significa, não é que é uma luz que sai, é a vibração do pensamento, é pensamento, força mental de Deus cria a vida espírita. Então, está ligada a Deus diretamente. É como fosse luz e fonte, uma lâmpada e a luz. Existe a lâmpada e existe a luz. A luz origina da fonte, que é a lâmpada. A lâmpada e a luz estão conectados, estão ligados. A luz existe porque existe a fonte existe porque existe a lâmpada. Deus e homem são um único corpo, um único ser. Deus existe porque o homem existe. Se o homem não existisse, não ia ter Deus, né? Obviamente, quem ia pensar em Deus, falar em Deus? Então, esse é o mundo da primeira criação. No mundo da primeira criação, Deus e homem são um só corpo. O homem é luz emanada de Deus, que é a vida espírito. O homem, depois mais na frente, na Sutra, diz: o homem cuja natureza real verdadeira é espírito, vida espírito, espírito aqui com E maiúsculo, tece o casulo de carne, ou seja, o corpo, com os fios da mente, ou seja, a vibração mental da vida espírito, e nele se instala a si próprio o seu espírito, né? Espírito com E maiúsculo, a vida espírito, e seu espírito, que seria a alma. O espírito com E minúsculo seria a alma. Isso está na Gênesis 2 também, que é o depois que o Senhor Deus Jeová criou o homem do pó da terra, sopra, sopro da vida. O Espírito Santo se aloja no homem, corpo físico, pó da terra. Pó da terra é simbólico, porque é uma coisa material, coisa física, né? Que pegou pó, misturou barro, fez formato e assoprou, e aí surgiu o homem, né? Quando era criança, eu pensava que era isso. E quando eu li pela primeira vez falando do Gênesis, né? Eu falei, nossa, será que é isso? Achei meio estranho, mas é coisa de criança. Depois entendi que isso é simbologismo, essa coisa do pó. Claro, nós somos matéria. Matéria é matéria. Uma hora desaparece quando
a vida, o espírito que sustenta a forma deixa de existir, a forma, ou seja, o corpo deixa de existir. Entre o mundo da primeira e segunda criação, entre céu e terra, está a mente. A mente é a nossa, aqui no caso a mente, não o cérebro, mas seria a nossa consciência, eu alma, eu espírito em minúsculo. Na Sutra da Sagrada define o que é esse espírito. Ele diz assim: espírito é a mente que abandonou o corpo, a mente que abandonou o corpo, ou seja, quando nós morremos, a nossa mente conserva a sua individualidade, continuamos sendo eu Orlando, eu João, eu Maria, com a sua força mental, porque ela é uma força mental, o espírito, a alma é uma força mental que veio da vida espírito e continua existindo. Ela existe enquanto a vida espírito existe, o espírito com E maiúsculo existe, que vem de Deus, ou seja, enquanto Deus existir, é a força mental de Deus, enquanto Deus existir, essa vida espírito existe e mantém aquilo que nós chamamos de espírito. E espírito continua a viver no mundo espiritual. Então, isso é fundamental entender essa ligação. O que é isso? O que é esse espírito, essa força da vida, que é a força mental que continua a viver no mundo espiritual? Todos os homens, espírito, almas da face da terra, antes que alguém pergunte, e os mais espíritos do meu vizinho, da mulher, etc, etc. Deus é a fonte luminosa do homem, o homem é luz emanada de Deus. Deus é a fonte da luz, ou seja, a vida, grande vida, e nós todos somos luz, vida emanada de Deus, ou seja, somos a luz, é a extensão da lâmpada, é exatamente isso, milhões de raios, né? Raios de luz. Se olhar o Sol, são algumas trilhões, né? Um algarismo que não está nem expressar, mas a quantidade enorme de raio de luz que incide no planeta Terra, seria isso. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência de todas as pessoas é Deus, e aí é fundamental. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é a de que a essência de todas as pessoas, todas as vidas, é Deus. Sabei que a infinidade de almas, espíritos humanos, são todas reflexos do mesmo espírito, ou grande vida, vida espírito, à semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto, refletida em milhões de espelhos dispostos em torno dela. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Aqui está Sol, a luz, raios são uma quantidade imensurável de raios que incidem aqui. A luz existe porque existe a fonte, o Sol. O Sol existe porque existe a luz, né? Se o Sol não emitisse a luz, não seria Sol. Embora vossas almas pareçam diferir uma das outras, manifestem de diversas formas, são todos reflexos do Espírito Divino. São uma única vida, que todos os seres são irmãos e que todas as vidas são irmãs. Brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Entender essa parte da Sutra é fundamental para você entender o que é e como e por quê, de que forma nasce em você a força da vida. De onde vem a força da vida, a força espiritual, a força da proteção espiritual? A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é que a essência de todas as pessoas é Deus.
Sabei que a infinidade de almas e espíritos são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, a grande vida. Como se nós fôssemos uma árvore, a árvore genealógica nossa. Grande vida, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, o homem, vida, espírito, que é através da vibração do seu pensamento. Vida, espírito, não é nem homem nem mulher, é vida, espírito. Essa vida, espírito, ao longo das gerações, vem manifestando como seres humanos, pai, mãe, filhos, avós, etc. Tudo isso compõe nossas raízes familiares aqui. 10ª geração, são mais de 1 milhão de antepassados. O tronco é nosso pai, nossa mãe, e nós, filhos, somos os galhos. O galho, se estiver separado do tronco, o galho morre. O tronco também morre se estiver separado das raízes. O homem também, ela tem que estar ligado à fonte da vida, à grande vida, a Deus. É através dessa primeira criação, homem, vida, espírito, que vem manifestando através de gerações todos os seres humanos. Hoje somos 8 bilhões de seres humanos aqui no planeta Terra. A força da vida é a força que flui eternamente através da corrente de laços familiares. É isso aqui como se fosse o fio elétrico que conduz a energia. Cada geração é um laço. Então vai formando infinitos laços até chegar a você. A força da vida flui eternamente através da corrente de laços familiares. O que é esse através da corrente? É o que está. Um dos versos diz: as minhas obras, não sou eu quem as realiza. As minhas obras, quer dizer, a minha força não vem da minha própria força física ou força mental. É a força de Deus Pai que permeia, quer dizer, atravessa aqui o céu, que é o invisível, e terra, o fenomênico visível, atravessa isso e chega até você. Esse é o sentido. Se você não entende aquele verso que diz: as minhas obras, não sou eu quem realiza, é a força de Deus Pai que permeia o céu e a terra, você não vai entender por que flui em você a força da vida. O professor Masaru Taniguchi disse: um dia eu despertei para a vida que flui eternamente. Quando você desperta que você é vida que flui eternamente, você restabelece os laços familiares e a força da vida chega até você. Como essa corrente, a força da vida, flui através desses laços, corrente de laços familiares, se ela estiver interrompida, estiver cortada, e o que faz isso? É a ilusão, por isso que ilusão impede a força da vida, manifestar a força da vida, interrompe a força da vida, e a força da vida não chega a você. Se não chega até você, você não sente força física, não tem coragem, não tem determinação, não tem sabedoria, não tem intuição, toma decisões erradas, faz coisas erradas, você fracassa na vida pessoal, profissional, familiar. A leitura da Sutra faz nascer a terceira força, a força espiritual, que o professor Masaru Taniguchi chama de proteção espiritual, porque ela flui através dos laços familiares, por isso que é uma proteção espiritual, mas não é que teu antepassado vai vir do teu lado e vai começar a fazer as coisas acontecerem. Embora a gente tenha essa impressão e muitas vezes as pessoas passam esse tipo de ideia, eu no início até pensava que fosse assim, mas depois eu compreendi
A força da vida provém dessa grande vida do Deus Pai, o Pai de todas as vidas, e flui eternamente, continuamente, cruzando, passando pelos laços familiares, através dos laços familiares. Se a corrente de laço familiar estiver rompida pela ilusão, a força da vida não chega até você. A leitura da Sutra liberta a força da vida, a terceira força espiritual que já está dentro de você. A força da vida, que é a terceira força, cruza o céu e a terra e chega até você. Quando isto acontece, você conheceu a verdade, liberta das dores, do sofrimento, da pobreza, da doença, etc. Brota em você a força física, a força mental, a força espiritual, que se traduz em intuição, compreensão, sabedoria. Nasce em você a força física, que é a força como coragem, como determinação, como capacidade infinita, porque você dobra a sua força física, dobra a sua força mental. A força da vida é uma força que multiplica a sua força física e força mental. Não é que é uma força mágica que vem e aí resolve os problemas. Você dá a você a força física, a força mental, que permite você resolver todos os problemas. E isto pode causar, às vezes, a impressão de que é uma força mágica, mas não é. É uma força que está dentro do ser humano. Ela apenas está impedido pela ilusão. Quando você liberta da ilusão, quando você lê a Sutra, quando você compreende a verdade, liberta a força da vida vai manifestar em você como coragem, como força física, como vigor físico, como melhora de saúde, como cura da doença, progresso profissional, êxito profissional, sucesso profissional. A caminhada da prosperidade 2025 é estudo da Sutra Sagrada. Na Sutra Sagrada encontramos todas as respostas e muitas vezes soluções para todos os problemas da nossa vida. Solução não está assim, não é um FAQ que diz, que é isso, o que eu tenho que fazer, e ele te dá uma resposta. Você tem que seguir aquelas palavras. Se você conhecer a verdade vos libertará. Inscreva a Caminhada da Prosperidade 2025. Caminhada da Prosperidade não é curso da prosperidade no sentido de ganhar dinheiro. Claro, pode ganhar dinheiro, ganha quanto você quiser. O quanto você precisa ganhar dinheiro é problema de cada um. Não vou ensinar a ganhar dinheiro, mas com toda certeza absoluta, se tua força física, tua força mental aumenta e você tem a proteção espiritual, nasce em você a força da vida e faz progredir. A leitura da Sutra Sagrada faz nascer em você a terceira força, a força espiritual.